Deus ainda não terminou o que Ele começou. Então, se de repente você sentir a presença de Deus e quiser, e sentir que Deus quer te batizar com dons, com línguas estranhas, se está vindo línguas na sua mente, você quiser falar, você pode falar, você tem liberdade para receber o batismo com o Espírito Santo nessa noite. Deus está aqui, Ele quer batizar você, Ele quer tocar você. Talvez você seja tocado durante essa palavra e você sinta sua mão aquecer, o seu corpo aquecer, talvez você sinta um tremor, talvez você sinta um choque do Espírito Santo. Não fique assustado com isso, mas é Deus agindo nesse lugar, nós estamos em pouco número, então você tem liberdade de louvar o Senhor nesse tempo, mas também de se conectar com a palavra. Ele quer falar com você através dessa palavra. Enquanto eu estava orando, Deus me trouxe muito forte os meninos aqui. Todos os meninos aí, levanta a mão assim, ó, para eu ver todos vocês. Deus colocou muito forte no meu coração, eu estava intercedendo pela vida de cada um de vocês. Pode abaixar, presta atenção aqui em mim. Deus quer levantar homens nesse lugar. Deus quer levantar homens de verdade aqui, meninos posicionados, que não sejam só meninos, adolescentes, mas que sejam homens de Deus posicionados na família onde vocês estão inseridos ali, onde Deus colocou, nessa casa onde Ele te colocou, na escola onde Ele te plantou, lá no jogo de futebol, na natação, na luta, eu não sei onde Ele te colocou, mas Ele quer levantar você ali. Deus não quer rapazes mole, mas Ele quer homens posicionados e cheios do Espírito Santo de Deus, que vocês sejam líderes. Deus falou muito forte no meu coração, da liderança que vocês carregam, olha aqui para mim, da liderança que vocês meninos carregam, e que vocês não podem se esconder atrás de covardia. Deus não quer homens covardes, Deus não quer homens covardes, quer homens posicionados, e o seu posicionamento ele vem agora, não é depois, é agora que Ele quer te levantar. Meninas como ajudadoras, mas homens líderes desde já. Começa a liderar, não tenha medo de liderar. Deus tem chamado vocês para um posicionamento, então isso que eu estava orando, Deus colocou no meu coração, para que você não tenha medo e não esconda a luz do Senhor na sua vida. Não esconda Jesus na sua vida, é para mostrar a luz dele brilhando aí no seu coração. Então não esconda o que Ele depositou em você, não se esconda atrás disso. A mensagem de hoje ela vai falar sobre que você foi feito para uma causa. Então nós somos feitos para uma causa. Você tem um chamado, você tem uma missão. Esse é o tema de hoje, feito para uma causa, chamados para uma missão. Você carrega uma missão aí, você tem uma causa para você carregar e você não pode se distrair. Eu vi um vídeo na internet essa semana, vocês talvez tenham visto, de um coelhinho. Vocês viram o vídeo do coelhinho que ganha uma cenoura? Enquanto ele ganha uma cenoura, talvez eu traga esse vídeo aqui. Enquanto ele ganha uma cenoura, os filhotes dele estavam sendo roubados. Alguém lembra desse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Dos adolescentes, ninguém viu? Você viu? Uma pelo menos. Mas tudo que o inimigo precisa fazer para distrair um adolescente é dar uma cenourinha para ele. Enquanto ele come a cenoura, o futuro dele está sendo roubado. Presta atenção. Deus não quer que você tenha o seu futuro roubado. Você tem um futuro totalmente entregue para Ele. Enquanto você estava cantando aqui, Senhor, eu entrego tudo. Talvez você fale, Senhor, mas eu não tenho nada para entregar. E eu já fiz essa oração muitas vezes. Mas eu dizia assim, Senhor, eu entrego minhas mãos, porque tudo que eu tenho é um futuro e eu não sei nem o que é esse futuro. E eu te entrego todos os meus melhores dias, que eu nem sei ainda quais são. Se são esses ou se ainda vai vir. Mas talvez você fale, eu não tenho nada para entregar, eu não tenho um passarinho para dar água, eu não tenho um cachorro para dar ração, não tenho um gato para dar leite. Mas você pode entregar a sua vida hoje, o seu futuro hoje. Então entregar tudo é como foi orado aqui, como foi ministrado aqui. É você entregar todo o seu futuro a Deus. Mas não é só o futuro não, porque o futuro é agora. E é agora. E é agora. E é agora. Porque nós estamos vivendo isso a cada momento. Então você precisa entregar agora para Deus. Tudo o que você tem, suas fraquezas e suas fortalezas. Presta atenção. Talvez você esteja perguntando, para que eu sirvo? Para que eu existo? Talvez você
algumas vezes não veio no Start, ou você conhece alguém que não vem no Start, fala assim, eu nem vou lá, porque eu nem tenho cara de quem pertence àquele lugar, eu sou mó estranho, ninguém fala comigo. Talvez em algum momento você já tenha pensado isso. Poxa, eu vou lá, ninguém fala comigo. Nem parece que eu pertenço ao Start, eu não me encaixo, parece que não está dando certo. Eu vou na escola e as coisas não estão dando certo para mim, eu vou no Start e as coisas não estão dando certo para mim. Aí o que você tem vontade de fazer é se matar. Aí o que você às vezes passa pela sua cabeça, que o inimigo fala no seu ouvido, é eu vou me cortar. Que a dor do corte é menor do que a dor da alma que eu estou sentindo. Repreende essa voz em nome de Jesus. Deus tem libertação e liberdade para você. Essa dor que você está carregando, ela não precisa ser sua. Você pode entregar ela hoje. Entrega essa dor, entrega essa angústia, entrega essa mágoa, entrega esse medo, entrega essa ansiedade, entrega tudo, entrega essa aflição, entrega essa depressão. Senhor, que cada adolescente aqui sinta a energia de ser adolescente, a força de ser adolescente, a potência de ser adolescente. Que toda essa galera que está aqui possa sentir a potência de ser adolescente. Toda apatia vai embora. Todo olhar 3:45, que saia dos seus olhos em nome de Jesus, mas que você possa viver a potência de ser adolescente. E não se ferir fisicamente, não se ferir emocionalmente. Às vezes se envolvendo com pessoas que te ferem. Como uma codependência, eu fico perto dessa galera, essa galera me machuca. Mas parece que eu dependo dessa galera. Tem hora que precisa deixar ir. E você está se machucando, eu entendo suas dores. Suas dores são verdadeiras, elas são legítimas, elas existem. A dor existe. Mas você precisa entregar isso para Ele. Ele é a resposta, Jesus é a resposta. Você está buscando respostas no lugar errado. E você precisa entender qual que é o lugar certo que você busca a resposta. É aqui o lugar que você busca a resposta. Não é nesse prédio, é na palavra. É aqui que tem resposta para você. É em Jesus que a sua identidade é firmada. Ninguém vai poder dizer para você o que você é. Deus diz para você quem você é. Que você é filho, que você é santo, que você é separado, que você tem uma missão, que você tem uma causa. Ele diz para você quem você é. Não é as pessoas que dizem, porque você está sentindo isso, então você é isso. Eu estou sentindo tristeza, então você é depressivo. Poxa, eu estou com uma ansiedade, estou meio agitado. Não, então você é ansioso. Não! Você não pode aceitar isso como uma identidade. Você foi feito para viver a eternidade. Paulo fala em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, eu coloquei ali. Ele diz assim, nós sabemos que quando essa barraca, esse corpo aqui, ele está falando sobre o corpo. Nós sabemos que quando essa barraca que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, for destruída, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Esse nosso corpo, que nós precisamos tratar ele bem, ele não vai durar para sempre. Você não pode destruir isso que Deus te deu. Mas essa casa, essa casca, esse corpo, ele vai passar. Mas ele tem... Pode passar o outro slide, por favor? Mas ele tem um corpo e uma casa para você lá no céu. Um corpo novo, um corpo glorificado. Sem pancinha, sem gordurinhas localizadas. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa cuidar disso. E você fica amaldiçoando seu corpo, dizendo que você é isso, é aquilo, quer se cortar, quer se matar, com esses pensamentos suicidas. Para com isso, meu Deus do céu. A hora que a Natasha falou disso aqui, eu falei, Jesus, eu vou falar sobre isso na palavra. Só pode ser Deus que está tocando o coração dela. Então, se você está pensando em tirar a sua vida, se você pensou nisso em algum momento, você vai tirar esse pensamento da sua mente em nome de Jesus.
Confesse para o Senhor. Você é um filho e amado, escolhido, separado de Deus. Mas você tem acessado os lugares errados, a resposta errada. Ei, você tem uma família. A sua família não é os moleques da escola, as meninas da escola. Aquilo não é a sua família. Aquilo não é a sua família. Existe uma família em qualquer lugar do mundo que você vá. Existe uma igreja subterrânea, underground, que está escondida, louvando ao Senhor escondido em cavernas. E ela é a sua família também. Tem um monte de adolescente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que ama Jesus. Você tem uma família. Então com quem eu vou me conectar? Você vai se conectar com quem ama Jesus. Por que você insiste em se conectar com quem odeia Jesus? Você vai se machucar. Nós precisamos de pessoas que amem a Jesus igual a gente ama. Isso não quer dizer que você vai viver numa ilha. Sabe por quê? Porque Deus vai te enviar. Deus vai te enviar. Mas você se fortalece aqui nesse grupo e é enviado para onde Deus te mandar, para influenciar lá. Mas acontece que quando você não está fortalecido, você não consegue ser enviado. E quando você chega no meio da galera que você deveria se influenciar, sabe o que acontece? É como se tivesse como se você entrasse numa rodinha de soco. Quem já entrou numa rodinha de soco aqui? A gente chamava de corredor polonês. Vocês brincam disso na escola? Existe isso? É como se você entrasse num corredor polonês, você toma bordoada de todo lado, você não sabe nem de onde veio. E veio na cara, e veio na perna, e veio paulistinho, e veio tapa na orelha, você fala, mano, você está se conectando errado. Aqui você fortalece para ser enviado lá. Deus depositou no coração de vocês, e vocês precisam entender isso. Deus depositou um talento dentro do coração de vocês. E olha, quando eu falo de talento, ele está ligado a um monte de coisa. Ele está ligado a dons, ele está ligado a habilidades, ele está ligado a conhecimento, ele está ligado a atitude, ele está ligado a unção. Deus derramou sobre cada um de vocês algo. E o nome desse algo é talento, é dom. Para uns, Deus deu um. Para outros, Deus deu mais do que um. A parábola dos talentos, ela fala muito sobre isso. E eu fiz uma conta hoje de manhã. E um talento, porque a Bíblia fala que o patrão, ele deu um talento para um servo, 5 talentos para outro servo, 2 talentos para outro servo e 5 talentos para outro servo. Depois ele foi embora, e depois de muito tempo ele voltou e ele pediu conta desse talento. Aquele que recebeu 2 talentos, ele multiplicou para 4 talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou para 10 talentos. Mas aquele que Deus derramou único talento, ele ficou com medo. E ele falou assim, olha, eu ouvi dizer que o senhor era um servo rígido, severo, duro, e eu fiquei com medo. Então eu peguei o seu talento e eu enterrei esse talento, para quando o senhor voltasse, esse talento estivesse aqui, e eu quero te devolver. E a Bíblia fala, servo mau, antes você tivesse entregue esse talento para os banqueiros, que eles multiplicariam o meu talento, mas você enterrou, servo mau. Aí eu fui calcular quanto que é um talento, né? Quanto que é um talento? Nem era para eu demorar nessa passagem aqui, é só uma passada. Mas quanto que é um talento? E eu fui pesquisar. Um talento é uma unidade de peso. É uma unidade de peso. Que pode ser peso em ouro ou peso em prata. E esse talento pode ser convertido em dias de trabalho, que é o denário.
Então, um talento, ele equivaleria a 6.000 denários. Tá, 6.000 denários. Mas quanto que é um denário? Um denário seria um dia de trabalho. Então, um talento é 6.000 dias de trabalho. Beleza? 6.000 dias de trabalho daria 20 anos de trabalho. Olha que louco. Mas ele também era uma unidade de peso. Então, imagina que Deus chegou para uma pessoa e falou assim, olha, eu vou te dar uma quantidade equivalente a 20 dias de 20 anos. Eu falei 20 dias? Não, 20 anos de trabalho. 20 anos. Se eu falei dias, eu falei errado. Eu vou pegar... Ô Dani, vem aqui, você vai ser minha cobaia. Só para ficar didático. Vem cá. Eu vou pegar... Eu sou o patrão e eu vou dar para o Dani, virtualmente, 20 anos de trabalho para ele. Certo? 20 anos. Está aqui. 20 anos de trabalho. Fica aí. Se eu fosse converter esses 20 anos de trabalho, que é um talentinho só, se fosse em dólar, daria 2 milhões e 550 mil dólares. Se isso fosse em ouro, se isso fosse em prata, ele daria 34 mil dólares. Se fosse em reais, ele daria 13 milhões e 260 mil reais. Tá bom? Você só ganhou um, porque sua capacidade é para um só. 13 milhões e 200, tá bom para você? Então, beleza. Se fosse em reais de prata, seria 176 mil reais em prata. Então, eu só dei um para ele. Para o outro, eu dei, então, 26 milhões. E para o outro, eu dei 53 milhões, se fosse em ouro. O cara que ganhou 2 talentos, ele multiplicou para 4. Deu 53 milhões. E o cara que tinha 5 talentos, ele multiplicou para 10. Daria 132 milhões e 600. Mas você só ganhou 13 milhões. Dá para multiplicar essa parada? 13 milhões? Dá para fazer alguma coisa? Só que o cara teve medo. Não o Dani, que é corajoso, que é forte, que é cheio do Espírito Santo. Mas esse cara que o patrão deu um talentinho, que se fosse em ouro daria 13 milhões, esse cara ficou com medo. Ele arrumou um buraco e ele cavou. E ele botou 13 milhões dentro de um buraco, numa caixinha, enrolada num saco plástico. Quando Deus voltou para pedir conta para esse servo, ele disse que estava com medo. Dani, obrigado, pode voltar. Valeu. Palmas pro Dani. A palavra nem era isso. Eu só ia passar por isso. Mas Deus deu uma fortuna para você. Deus deu um talento para você. E ele pode estar manifestado na sua vida de diversas formas. Em forma de dinheiro? Talvez. Em forma de dons invisíveis? Talvez. Em forma de unção? Talvez. Mas nenhum de vocês ficou sem receber um talento. Só que a média de talentos que nós temos aqui é a média de 3 a 4 talentos cada um. Cada um tem aqui pelo menos uns 3 ou 4 dons ou habilidades que Deus derramou sobre você. Você vai enterrar isso aí? Você não pode enterrar isso aí. O que Deus depositou para você é muito grande. É muito grande. Você precisa tirar a distração da sua vida. Você precisa focar naquilo que é importante para você. Você precisa estar conectado com Deus para que Ele dê direção para você. Olha aqui para mim. Eu estava falando com um jovem essa semana. E eu estava falando para ele que nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. Num ponto tão alto. Que a minha vontade seja a vontade dele. Que a vontade dele seja a minha. E que essa comunhão seja tão grande que eu não sei se o que eu estou sentindo é o que eu estou sentindo ou se é o que ele está sentindo. Mas afinal não importa. Porque é a mesma coisa que eu e o Espírito Santo estamos sentindo. Você precisa ter uma comunhão tão grande com Deus, que aquilo que você sente, aquilo que você carrega, é tão grande, que é a mesma coisa que Deus tem para você. E aquilo é a vontade de Deus ou é a sua? Não importa, porque é a mesma vontade. E você não vai ficar andando perdido. Faz sentido? Isso é muito louco esse papo. Faz sentido? Faz assim para mim. Ou tá muito louco?
Está muito difícil. Então você precisa focar no que é importante. Você precisa focar na adoração e na sua atenção a Deus. Deus, ele sonda seu coração. Pode passar para o próximo slide, Salmo 139. Ele sonda seu coração. A palavra fala assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe você conhece os meus pensamentos. Sabe quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por você. Ele sabe seu sentimento. Ele sabe o que você está pensando agora. Antes que a palavra venha aos lábios, ele já te conhece. Deus quer que você ame Ele com a sua inteligência e também com a sua alma e com o seu coração. Deixa eu falar uma coisa. Você sabia que tem adolescente que já está focado no dinheiro e na posição social? Está começando a trabalhar agora, alguns nem trabalham. E já está focado na posição social. Já está focado na grana. O Deus dele é outra coisa. O Deus dele é o sexo, o Deus dele é a masturbação, o Deus dele é a imoralidade, o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é a posição social, o Deus dele é a distração, o Deus dele é a preguiça, o Deus dele é o pode, o Deus dele é a desobediência, o Deus dele é a malcriação, o Deus dele é um monte de coisa, menos o Deus verdadeiro. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a gente acaba ficando a cara do nosso ídolo, a gente acaba ficando a cara do nosso Deus. Eu já falei algumas vezes aqui. A gente fica parecido com aquele que a gente adora. Você já percebeu? Você já percebeu aquele bem viciado em cigarro, que ele tem cara de fumante? Que as unhas dele é amarela, chega a ser até torta, que ele transpira cigarro? Você já viu aquela menina ou aquela pessoa que tem problema com álcool e a pessoa chega a ser até inchada de tanto que ela bebe, que ela consome aquilo, que ela chega a ser até inchado? Você já viu aquela menina ou aquele menino que ele é tão viciado em imoralidade que parece que ele transpira imoralidade? Você olha para a cara e às vezes a pessoa parece... Eu vou usar uma palavra forte aqui, mas às vezes parece uma... piriguete, ou o menino parece não sei qual seria a palavra para eu usar, mas parece que essa pessoa ela consome tanta imoralidade que parece que ela tem cara de imoralidade. Não estou falando de julgar, eu estou falando de verdade. A gente fica a cara daquilo que a gente consome. O convite de Jesus é que você fique a cara de Jesus, parecido com Jesus, uma cópia de Jesus. Olha eu plagiando o Douglas. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Mas o que a gente gasta tempo adorando? O que a gente gasta tempo da nossa vida? O que realmente é importante para nós? Alguns adolescentes estão focados só em dinheiro já. Não está nem na hora ainda. A Bíblia fala, não acumule para vocês tesouros, onde a terra e a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde que está seu coração? Ali está seu tesouro. Aquilo que é muito importante para você, que você só pensa naquilo, que você é maluco por aquilo, ali está seu coração, ali que está seu tesouro. Mas o meu e o seu tesouro tem que estar em Jesus, guardado lá. Ele é o meu tesouro. Ele que vai abrir para mim os céus e derramar toda a vontade dele sobre minha vida. Ele é o meu tesouro. Então Jesus está chamando você sempre para um novo nível, para uma causa, para uma missão, para um chamado. Você tem uma missão. Você não está aqui à toa. Ah, você só tem 14, 15, 16 anos. Não, você não está aqui à toa. Você tem um chamado e uma missão. E você precisa cumprir o seu chamado e a sua missão. Você tem uma causa. Será que você está... Mano, será que você está distraído com a causa errada? Claro que a gente precisa cuidar da natureza, dos animais e das pessoas. Óbvio que sim. Mas será que você está envolvido na causa errada? Você tem uma causa. As pessoas que passam pela sua vida, se você vacilar, elas vão para o inferno.
E você está esquecendo disso. E as pessoas estão passando pela sua vida indo a passos largos para o inferno. E você não tem falado do amor de Deus. Deus chama você, pode passar para o próximo slide, Deus chama você para servir. Na sua casa, na sua família. Servir aos seus amigos, servir o próximo. Deus chama você, Jesus, Deus e o Espírito Santo, Ele poderia fazer tudo isso sozinho. Mas Ele nos chama porque Ele quer fazer junto com a gente. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Nessa versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Nós somos cooperadores, nós fazemos isso junto com o Espírito Santo. Quando você é gente boa com alguém, quando você é legal com alguém, quando você não é cara fechada, é amável com alguém, quando você é educado, obediente, firmeza, você mostra a presença de Deus e o sabor. Você fala sal e o sabor que tem um filho de Deus. Agradável, você é um cara e uma menina agradável. Você é um cara e uma menina legal, gente boa. Meu Deus, o que esse menino tem? Ele quer fazer a obra através de você e você não precisa estar necessariamente com a Bíblia, assim, aceita a palavra de Deus, aceita a Bíblia. Calma. Vai ter o tempo. Vai devagar. Seja gente boa. Seja legal. Se conecte com boas pessoas. Não deixa de vir para a igreja, buscar o Senhor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de algum, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Será que tem alguém no seu já que está desanimado e não está vindo? Você já ligou para ele? Você já mandou uma mensagem para essa pessoa? Cara, eu estou sentindo falta no já faz 2 já que você não vem. Estou sentindo falta de você no start, faz 3 start que você não vem. Cadê você? O que esse cara está consumindo que ele não está aqui buscando a palavra de Deus? O que está entrando nesse coração? Você não pode deixar de se reunir como igreja. E na sexta e no domingo, essa é a nossa igreja. No imersão, para conhecer a palavra de Deus. Viver para Jesus, Ele que é o centro. Mas às vezes você perde a constância e você precisa ser constante. Sabe quantas vezes que o muçulmano, ele ora ao dia? Quantas vezes você acha que o muçulmano ora por dia? Faz com as mãos assim, ó. Para eu ver. 3, 7, 10, 7, 4, 7, 5, 10, 9, 5. Pelo menos 5 vezes ao dia. Ele para tudo que ele está fazendo. Ele bota o tapetinho dele. Ele se ajoelha. Ele recita as palavras do livro deles, que é o Corão. E ele presta a sua adoração ao que ele chama de Deus e a Maomé. Ele tem o Corão, que é o livro, na ponta da língua, ele decora. Meninos e meninas, se você abrir a internet, dependendo do site que você abrir, você vai ver alguns dizendo assim: o meu sonho é ir para Meca. Meu sonho é visitar a Meca. Que uma vez na vida, pelo menos, eles têm que ir para lá fazer essa visita. Pelo menos uma vez na vida. Mas nós que nos dizemos filhos de Deus, nós não perdemos. Eles gastam aí de 5 a 10 minutos, até 15 numa oração. Nós não perdemos 5 minutos 5 vezes por dia em oração para buscar Deus. De joelho aonde quer que eles estejam. Eles param tudo. E se ajoelham. E se viram para Meca. E fazem lá as suas orações. A gente precisa aprender a buscar Deus. A gente precisa aprender a decorar essa palavra. Para que nenhuma conversinha mole que você vê na internet, ou o seu professor, ou alguém da sua família, ou algum amigo, diga para você que isso daqui é um livro velho. Não.
Esse daqui é o único livro que quando a gente abre, o autor lê com a gente. O Espírito Santo está do nosso lado. Nunca abre essa palavra sem falar, Espírito Santo, fale comigo. E ele vai falar no seu coração. Decore, aprenda a palavra de Deus. A gente precisa aprender. 2. Fora ministérios, né? Fora ministérios que você pode fazer para servir, né? Eu estava falando de servir, né? Volta para um aí. Servir a Jesus, a sua família e ao próximo. Às vezes é ministério. Às vezes é lá na sua casa. Você não quer tirar nem o sapato lá do banheiro. Tem cueca em cima do sapato. Tem carcinha no ventilador girando assim. Meu Deus, tá louco. Nada aconteceu aqui. A gente sai aqui, tem 400 cadeiras. Daí a gente tem que arrumar tudo isso. Sirva. Deus fica feliz. Pode servir no Kids, nos outros ministérios, na música. Fiquei tão feliz ontem. Uma galera aprendendo música. Uma galera. Essa geração vem forte. Teve alguns que nem pediram para entrar no louvor ainda. Estou só esperando para fazer o teste. 2. Fazer Cristo conhecido. Já falei, né? Fazer Cristo conhecido. Dar testemunho. Ser exemplo. Ter boca limpa. Eita, pega! Boca limpa. Boas ações. Se você tiver boas ações, você vai ter credibilidade. Ser o mesmo aqui dentro e o mesmo lá fora. Lá no meu tempo, quando eu era moleque, a gente falava assim, essa aí, essa é crente do popo quente. Porque era uma dentro da igreja e outra fora da igreja. Eu tinha um amigo que ele chamava Abraão. O apelido dele era de Abrão. Porque de domingo ele botava a Bíblia debaixo do braço, mas durante a semana ele batia em todo mundo. Ele era o de Abrão. Mas de domingo ele botava a Bíblia debaixo do braço. Deus chama você para ser o mesmo aqui dentro e o mesmo lá fora. Para que você tenha credibilidade. Senão as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mano, o cara é mó duas caras, velho. De sexta-feira ele é o santo, na terça ele toca horror na escola. Parece o tio da limpeza, passa o rodo geral. Você é louco. Eu vi uma líder de adolescente falando essa semana, e eu gostei muito da pergunta que ela fez. Eu quero fazer essa pergunta para vocês, não precisa responder. Quanto tempo leva, olha aqui para mim, quanto tempo leva para alguém da sua escola descobrir que você é cristão? Ou para alguém do lugar que você chega, você foi num lugar novo. Primeira vez que você chega naquele lugar, quanto tempo leva para essas pessoas saberem que você é cristão? Que você ama Jesus? Será que ele nunca vai saber? Porque você é um agente secreto? Será que ele nunca vai saber porque você é um duas caras? Ou será que você não precisa nem falar? E essa seria a melhor resposta. Será que você não precisa nem falar? Talvez você não precisa nem falar. A hora que você chega, mano, a presença de Deus chega com você e todo mundo que tá tocando horror, ele já fala, meu, o que esse cara é? Nem dá vontade mais de falar essas coisas perto dele. O que você carrega? Quanto tempo leva para essas pessoas saberem que você ama Jesus e que você é um filho de Deus? Qual a autoridade que você tem quando você fala de Jesus? Ou você é um comédia? Quando decide falar de alguma coisa, o pessoal fala... Porque, mano, não dá testemunho. Sua vida tá torta. Daí quando você tenta falar de Jesus, você não tem autoridade para falar. Sua vida é torta. Vamos começar do zero? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o diabo tenha falado aí no seu coração. Tá vendo? É por isso que eu não vou falar de Jesus. Porque eu não dou testemunho, então é melhor eu não falar. Senão o pessoal vai fazer tudo na minha cara. Mas viu? Deus não resiste a um coração arrependido. Deus ama um coração arrependido. Lembra o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos entregar. E às vezes você veio entregar uma boca suja. Às vezes você veio entregar um coração sujo. Às vezes você veio entregar uma mão suja. Às vezes você veio entregar uma vida suja. Mas Ele quer limpar você. Ele quer purificar você. Olha aqui para mim.
Ele não quer que você seja o mesmo ou a mesma pessoa. Ele quer transformar você. É uma vida de transformação que ele quer fazer. Ele quer colocar em você um testemunho de arrependimento e de mudança de vida. Poxa, mas você não era assim? Pois é, eu era. Mas agora você vai ver que eu não sou mais. Sério, cara? Sério. Você mudou mesmo? Mudei. Então beleza, eu vou ver. E as pessoas vão olhar você. Pode guardar o celular, amiga. E as pessoas vão olhar você e observar você. E elas vão ler a sua vida, para ver se você realmente é aquilo que você disse ser. Mas não tenha medo, segura. Não tenha medo. Porque se você se arrependeu de verdade, ele vai te honrar. E ele vai te transformar de verdade. Não precisa ficar com medo. Ah, Renatinho, mas eu fazia isso. Mas eu batia em geral, mas eu pegava geral, mas eu falava palavrão geral. Mas eu fazia isso geral. Calma, entrega, se arrependa. Ele vai transformar a sua vida. Mas sua entrega precisa ser de verdade. Galera que está rindo aí, dá uma segurada, por favor. Três, você precisa ter sabor, você precisa ser sal, você precisa ter luz e carregar a luz de Deus. Se o sal, Mateus, né? Mateus 5, do 13 a 16, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como vamos restaurar esse sal? Não dá para restaurar. Então ele não serve para mais nada, só para ser jogado fora e ser pisado. Vocês são luz, não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma luz para colocar ela debaixo de uma vasilha, de uma bacia. Ao contrário, a gente pega a nossa luz e a gente coloca ela no lugar mais alto, no lugar mais apropriado. E assim ela vai iluminar todos que estão à sua volta. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, as suas boas ações e glorifique a Deus, ao Pai que está nos céus. As pessoas vão glorificar a Deus e vão agradecer a Deus pela vida de vocês. Porque vocês fazem diferença, eles vão olhar para vocês, eles vão falar, graças a Deus, que jovem, mano, que adolescente, que parada louca, ainda é possível. E eles vão se aproximar de Deus por causa de você. Renatinho, mas se eu me posicionar na minha escola, lá no clube, no fute, em qualquer lugar, você não tá ligado, os caras vão me jogar, vão me engolir. Os caras vão me engolir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês forem engolidos, está tudo bem. Jesus pagou um preço caro. Quando você vai nos países perseguidos e as pessoas estão sendo torturadas para morrer, para negar Jesus, quando se entrevista essas pessoas, se perguntam para ela, cara, por que você não nega a Jesus? Por que você não nega a sua fé? Eles dizem assim, é um privilégio para mim morrer. É um privilégio para mim morrer. Ninguém vai te matar. Primeira coisa que eu quero te falar. Talvez você tome um bloco e um cancelamento, no máximo. Nesse país ainda, ninguém vai te matar por você ser cristão. Talvez você tome um cancelamento lá na sua escola, mas até aí está tudo de boa. Mas olha só o que a palavra fala sobre isso. Pode passar o próximo slide? Marcos 13, 9 e 10 fala assim. Não veio o próximo? Marcos 13, 9 e 10. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. E serão... Todo mundo sabe o que é açoitado? Açoitado é apanhar de chicote, de vara. Vocês serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhos a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, se você tomar um cancelamento, fica de boa. A Bíblia fala que talvez o mundo odeie você por causa da presença de Deus, mas fica de boa. Ele já pagou todo o preço no seu lugar. Por último, você foi chamado para viver os propósitos de Deus. Você não está aqui à toa. Deus não colocou você no Start à toa. Deus não colocou você nesse GA à toa. Deus não colocou você nessa igreja à toa. Você tem uma família para você pertencer, você tem um GA, você tem um líder que ora por você, você tem uma galera saudável para você caminhar, você insiste em viver fora, mas você tem algo aqui
para você. O avivamento e a presença de Deus, ela começa a partir de você. Você está escrevendo a sua história, mas a glória é dele. Você está escrevendo a sua história, mas toda a glória daquilo que você viver é dele. E você precisa decidir carregar essa missão, carregar essa causa, carregar essa unção. Viver posicionado, cheio de Deus. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Queria que você, nosso GA vai ser meio diferente hoje. A Natasha vai fazer a divisão do GA. Mas eu queria que você compartilhasse no GA aquilo que Deus falou com você nessa noite. O que você precisa entregar, qual é a causa que você precisa lutar. Você está lutando a causa errada, fecha seus olhos, não fala comigo agora não. Fecha seus olhos, reflita, olha para você. Olha para o seu coração. Será que você está lutando a causa errada? Será que você está na missão errada? Você tem uma missão, você tem um mundo para conquistar, você tem uma escola para conquistar, você tem uma família para conquistar. Talvez você seja o único na sua casa que conhece a Jesus e você precisa ser o mais sábio da sua casa, o mais conectado com a palavra, o mais gente boa, o mais prestativo. Deus te colocou em lugares que ninguém consegue entrar, só você, e você precisa ser luz naquele lugar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam saber a unção que você carrega, o poder que está aí na sua vida. Quando você orar, seus amigos podem ser curados, mas você precisa abrir a boca e falar: Deus, tira essa dor dele, tira essa dor dela, tira essa insônia, tira essa depressão, liberta esse menino, liberta essa menina. Você pode orar. A Bíblia fala que tudo isso está disponível hoje para você. Só que você está fazendo conexões e entregas erradas. Decide hoje. Decida hoje. Viver uma vida de entrega na causa de Cristo, na causa de Jesus. Você precisa decidir viver isso com toda a sua força, com todo o seu entendimento, obedecer a Deus com tudo que você tem. Senhor, eu oro por essa geração, Pai, que nós amamos tanto, que nós gastamos a nossa vida, mas o Senhor entregou o seu sangue, o seu Filho por eles. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha com o poder de Deus na vida deles, que o Senhor venha com coragem e unção na vida deles. Coragem, Pai, para largar o pecado. Coragem, Senhor, para largar a falsa identidade que o inimigo tem tentado colocar no coração deles. O Senhor tem uma identidade para eles, o Senhor tem uma missão para eles, o Senhor tem uma causa para eles. E que eles possam, onde eles passarem, Senhor, ser reconhecidos pela luz que eles carregam. Que eles possam ser reconhecidos pelo amor que eles carregam, pelas boas obras que eles fazem, não porque são bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos, mas que eles sejam conhecidos pela obra que eles fazem, porque eles amam a Jesus. Senhor, muda os corações aqui, aquele que estava se cortando, que esteja liberto no nome de Jesus. Eu declaro libertação, que todo espírito de morte saia no nome de Jesus nessa noite. Desejo do suicídio, desejo de se cortar, desejo de tirar a própria vida na juventude, saia no nome de Jesus. Declaro vida na vida desses adolescentes agora, vida e libertação, liberdade em Cristo. Se alguém aqui fez alianças com o mal, fez alianças com o Satanás, fez aliança através de vídeos, através de livros, através de desenhos, através de filmes, através de cadernos que escreveu, que essas alianças sejam quebradas em nome de Jesus. E que quando eles chegarem em casa, tudo isso seja deletado e eliminado no nome de Jesus. Frases que foram escritas, cadernos que foram escritos, pactos que foram feitos, caia por terra em nome de Jesus. Liberta essa geração. Eu te peço, Senhor, traz na memória deles aquele caderno que eles escreveram, aquela frase que eles falaram, aquele vídeo que eles viram, aquelas coisas que estão lá no seu histórico, grupos de WhatsApp que precisam ser desfeitos e sair daquele ambiente. Pai, dá coragem a eles em nome de Jesus, libera o céu na vida desses adolescentes, envia eles, Senhor, envia eles, Pai, com o seu poder em nome de Jesus. Nós te entregamos tudo, nosso futuro
e os nossos melhores dias em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?